E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os indicadores econômicos, então taxa Selic, taxa CDI e o IPCA, né, e explicar como eles afetam os nossos investimentos. Mas antes de começar, lembre de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho ali para receber notificações, tá bom? Vamos ao vídeo. Olá a todos, sou Gustavo Machado, sou analista de investimentos CNPI e consultor de valores imobiliários. Então, vamos lá, vamos começar pela taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia. Ela é determinada pelo Banco Central, inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 2 de fevereiro de 2022, é o momento, aí, o dia que o Copom vai se reunir e vai decidir o rumo aí da taxa Selic. Né? O rumo dela, obviamente, é para cima, a gente só não sabe a porcentagem, né, o quanto vai aumentar. Então, as expectativas aí estão em 1,5%. Então, a taxa Selic hoje 9,25 deve subir, pelo que o mercado espera aí, né, para 10,75, tá certo? Então, a taxa Selic ela é basicamente utilizada como remuneração dos títulos públicos, né, o Tesouro Selic, e é utilizada como referência, né, para todas as aplicações no mercado financeiro como um todo, para cálculos de modelos de precificação de ativos, né? Então, ela influencia muita coisa no mercado financeiro hoje em dia. Então, tudo que gira em torno do mercado de capitais, todos os ativos das empresas, os planejamentos financeiros das empresas, os investidores olham a taxa Selic, então todo mundo acaba utilizando ela como referência. Então, a Selic é tão importante que ela remunera, ela define a remuneração inclusive da poupança, que é o investimento, né, a forma de reserva aí mais simples do mercado financeiro hoje. A taxa Selic funciona como um mecanismo de controle da inflação, né, e também, consequentemente, da atividade econômica. Sempre que a inflação dispara, patamares aí, como nós vimos no ano passado, né, de 10,06% no IPCA, a taxa de juros tem que acompanhar isso e tentar entregar e controlar, né, de forma a diminuir a atividade econômica. E como que isso ocorre? Então, sempre que a taxa de juros sobe, os investidores têm, todo mundo, né, os investidores, os empresários, enfim, tem sempre um trade-off para fazer em relação à melhor escolha de investimento. Então, se a taxa de juros está remunerando hoje 9,25 e eu tenho uma empresa e a minha empresa não vai, e eu investir na minha empresa não vai me remunerar pelo menos 9,25 no ano, eu vou preferir investir no Tesouro Selic, né? Se eu tenho dinheiro para comprar algum bem de consumo mesmo, né, e quero consumir com esse dinheiro e penso que a taxa de juros está em 9,25 ao ano, eu vou pensar, opa, vale mais a pena eu investir esse dinheiro em vez de consumir, ou seja, eu vou diminuir o consumo, né, e vou aumentar o investimento em títulos públicos, por exemplo, ou em outros títulos, né? Então, ela diminui a atividade econômica e com isso acaba segurando um pouco o aumento dos preços, né? O aumento generalizado dos preços, que é o conceito econômico aí da inflação, né? Enfim, tem uma questão muito mais teórica por trás disso, mas não vem ao caso agora. E essa taxa ela também é utilizada pelos bancos, né, para determinar a remuneração, né, ou, enfim, a remuneração das aplicações financeiras dos bancos e a taxa que os bancos emprestam dinheiro, né? Então, no momento que a taxa Selic sobe, os empréstimos, né, os financiamentos também acabam ficando mais caros. Ou seja, se eu, como pessoa física ou como pessoa jurídica, resolvo fazer um investimento e a taxa de juros está mais alta, esse meu investimento vai sair muito mais caro do que antes, por exemplo, né, do que com a taxa de juros a 4%, por exemplo. Então, vale mais a pena. Será que vale a pena eu pegar um empréstimo ou não? Ou seja, isso afeta, de novo, consumo e investimento, né? Então, de novo, redução da atividade econômica de certa forma, consequentemente, possivelmente, redução do emprego também, então, várias questões envoltas, né? E além disso, a Selic ela define a CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários, ou seja, é a taxa, basicamente, né? É a taxa que os bancos emprestam dinheiro para fazer as suas operações de caixa, para fechar o caixa no final do dia, basicamente. Então, vamos entrar agora na CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. Então, são títulos de curto prazo emitidos pelos bancos, né? E a taxa DI, ela é a média desses títulos. Então, por exemplo, o Bradesco fechou lá o dia e ele precisa fechar o caixa de alguma forma. Ele vai pegar recurso de um outro banco através da emissão de um título, né? Ele vai emitir um título lá, por exemplo, para o Itaú e vai pegar o recurso para fechar o caixa dele, né? Considerando que o Itaú está superavitário e o Bradesco está deficitário em termos de caixa, né? De fechamento de caixa. Ela tem uma relação muito forte com a Selic, né? Então hoje a Selic em 9,25, a CDI está em 9,15, né? Então está muito próximo disso.
A CDI também é utilizada como referência para diversas aplicações financeiras, né, e desempenho principalmente dos fundos de investimento. Ou seja, se um fundo de investimento entrega CDI, ele teoricamente está entregando a mesma coisa que o Tesouro Selic e, consequentemente, não vale tanto a pena assim investir nesse fundo de investimento. Vale mais a pena investir no Tesouro Selic, que é garantido que a remuneração vai ser mais alta. E aí também é utilizada como referência principalmente nos fundos multimercados, né, para a cobrança da taxa de performance. Então, a taxa de performance sempre é cobrada quando o fundo tem uma performance superior a algum benchmark, nesse caso a CDI, né? Então, ela é utilizada, enfim, de várias formas. Em termos de títulos também, né, de títulos de valores imobiliários, como debêntures, CRI, CRA, CDB, LCI, LCA, também utilizam basicamente a CDI como referência para remuneração. Então, CDI mais 1, CDI mais 2, 110% da CDI. Então, são várias formas de utilizar esse índice como referência, né? O pessoal utiliza mais CDI no mercado financeiro do que Selic, mas a CDI, como ela acaba sendo baseada pela Selic, influenciada, né, pela Selic, as duas têm uma grande relação. Depois, o Índice de Preço do Consumidor Amplo, o IPCA, que é um índice bem famoso, todo mundo vê na TV, quase, enfim, frequentemente, né? O pessoal falando desse indicador. Ele é um indicador oficial do governo, né, que representa a inflação do consumidor. Depois existem outros índices também, né, de inflação, mas esse é o principal para o consumidor. Então, ele é formado por uma cesta de produtos que considera moradia, transporte, educação, alimentação, esses acho que sejam os principais grupos, né, e faz uma medição dos preços desses produtos, né, e a evolução desse preço ao longo do tempo, né, de um mês, no outro mês, e assim vai considerando. Então, os mesmos produtos, ele vê lá, o saco de arroz está R$13 e no outro mês está R$13,10, ou seja, subiu tantos por cento, né? Então, basicamente é assim que funciona. Então, desde 99, o IPCA é o índice de preços utilizado aí pela economia, tá certo? E ele também é utilizado como referência para correção, né, de valores. Então, ao longo do tempo, por exemplo, se às vezes uma causa jurídica, uma questão nesse sentido, ou mesmo reajuste de salários, né? Então, se o salário teve um aumento inferior ao IPCA, significa que o trabalhador perdeu o poder de compra, ele não consegue mais comprar a mesma quantidade de produtos que ele comprava um ano atrás, por exemplo, né? Então, são questões aí que afetam a vida das pessoas diretamente, né? Então, esses três indicadores são os mais importantes assim do mercado financeiro, são aí os principais. E o IPCA também é utilizado na remuneração dos títulos, como referência à remuneração dos títulos, né? Porque então existem títulos IPCA mais 13, IPCA mais 4, IPCA mais 5, hoje em dia a gente tem visto, né, os próprios títulos públicos remunerando em cima do IPCA, né, principalmente os de longo prazo, né? Então, sempre que a taxa de juros está acima do IPCA, existe um ganho real. Se ela está abaixo, não existe ganho real, né? Então, no ano passado, a taxa de juros fechou aí em torno de 4%, 4 e pouco, e o IPCA fechou em 10%, ou seja, o investidor perdeu dinheiro, né? Ele ganhou dinheiro nominalmente, ou seja, em quantia monetária ele ganhou dinheiro, mas em poder de compra ele ficou mais pobre, ele não ganhou dinheiro, né? Então, essa é a diferença entre ganho nominal e ganho real, que é o que nós procuramos como investidores, basicamente. Mas vamos lá, e como esses indicadores, né, afetam o mercado financeiro, afetam as aplicações financeiras, além do que eu já falei, né? Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica, né, a taxa básica da economia, a taxa chamada de livre de risco. Então, ela é utilizada, como eu comentei antes, em diversos modelos de precificação de ativos, né? Então, sempre que um investidor vai analisar uma empresa, analisar uma ação especificamente, ele vai levar em consideração essa taxa de juros. Então, o CAPM, né, o Capital Asset Pricing Model, que é enfim, o mais famoso e amplamente utilizado no mercado financeiro, ele utiliza lá a taxa Selic como referência, né, de taxa livre de risco. A relação, né, existe também uma relação da taxa Selic com o custo de capital das empresas, né, o custo principalmente de financiamento. Então, as empresas possuem duas formas de se financiar, através de equity, né, emissão de ações, ou através de dívida, pegando empréstimo, né, pegando financiamento aí de bancos ou de pessoas mesmo, através da emissão de títulos. Então, essa relação risco de capital próprio e capital próprio, então ações, capital de terceiros, através de financiamento e emissão de dívida, né, ela fica mais cara para a empresa, porque se antes a taxa de juros estava, por exemplo, em 4% e hoje ela está em 9%,
para a empresa conseguir captar dinheiro no mercado e pegar empréstimos, pegar financiamentos e emitir um título, ele precisa remunerar mais do que a Selic, ele precisa remunerar mais do que o Tesouro Direto, né? Porque senão o investidor não vai, em vez de assumir o risco de investir numa empresa, ele vai investir no governo federal, no Tesouro Direto, né? E na parte das ações também. Então, como eu falei, se o investidor utilizar, fundamentalista, né, utilizar o CAPM para precificação desse ativo, o retorno que ele vai requerer dessa ação vai ser maior do que antes, porque se a taxa de juros é em 4% e a ação tiver um potencial de retorno de 6%, 7%, ela está valendo a pena. Se a taxa de juros está em 9% e o potencial de retorno da ação está em 7%, ela deixa de valer a pena, né? Então, acaba que afeta também a Selic, né, os índices de ações, porque o investidor passa a exigir mais do seu investimento em ações. Então, geralmente, né, tem uma relação inversa entre taxa de juros e o Ibovespa, por exemplo. Se a taxa de juros sobe, teoricamente, o Ibovespa deve cair e vice-versa. Então, sempre que a taxa de juros desce, o Ibovespa deve subir. E a gente tem visto isso, né, isso não só no Brasil, obviamente, a gente tem visto isso no mercado americano. Então, existem lá a possibilidade, né, a perspectiva aí de aumento das taxas de juros para controlar a inflação nos Estados Unidos, né, o CPI lá. Então, os índices de ações americanos já estão refletindo esse aumento da taxa de juros, estão ansiosos, enfim, e analisando essas questões. A Selic também afeta a taxa de câmbio. Então, sempre que a taxa de juros aumenta, né, o investidor estrangeiro começa a olhar o Brasil com outros olhos. Por quê? Porque ele vai receber mais dinheiro no seu investimento do que no seu país natal, né, investindo aqui do que lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, taxa de juros muito mais alta aqui, né, e se elas continuar subindo, subir mais, o Brasil acaba atraindo o capital estrangeiro, atraindo dinheiro, né? Com a entrada de dólares ou qualquer outra moeda aqui no Brasil, o real vai se valorizar frente ao dólar e frente a outras moedas, né? Mas o dólar é a referência do mercado mundial, então a Selic também acaba afetando a taxa de câmbio, que por sua vez aí afeta diversas outras questões. Então, como eu falei, de forma resumida, né, a taxa Selic ela afeta o mercado financeiro como um todo, as empresas, o consumo, a atividade econômica por si só, porque se a taxa de juros está mais alta, teoricamente a atividade econômica vai reduzir, né, e vai ter mais dinheiro indo para os títulos públicos, por exemplo, em vez de indo para empresas, para produção, gerando emprego e esse tipo de coisa, né, reflete teoricamente, né, baixo crescimento do PIB, maior desemprego e pode refletir até em recessão. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que nós vamos responder, tá? E até a próxima.